Meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor. Deus abençoe, glória a Deus pela sua vida. Minha irmã, adoradora de excelência do Senhor, meu irmão sacerdote, você que tem o coração cheio de sede e fome do Senhor, que Deus continue te abençoando, te enchendo cada vez mais do Espírito Santo. Hoje é quarta-feira, estaremos juntos, porém não estamos fisicamente, mas em oração nós estamos juntos. E hoje nós mais uma vez não vamos cultuar a Deus, não cultuamos a Deus juntos, mas podemos dar o nosso culto a Jesus, a Deus, na nossa casa, no nosso lar, lendo a palavra, cantando louvores, orando e adorando o nome do Senhor, enchendo a nossa casa da presença de Deus, santificando cada vez mais cada cômodo, cada metro quadrado, os quatro cantos da minha e da sua casa, dizendo: Senhor, a minha casa é lugar santo, a minha casa é terreno santo, onde eu tiro as minhas sandálias, para dizer que o Senhor é o meu Deus, que o Senhor é o nosso Pai. Então, meus irmãos, nós podemos cultuar a Deus e santificar cada vez mais, consagrar e entregar ao Senhor cada cômodo da nossa casa, cada metro quadrado, aos quatro cantos, dizendo que aqui na minha casa e aí na sua casa é um lugar de adoração a Ele, somente a Ele. Eu quero compartilhar uma palavra com você, meu irmão e minha irmã, que está lá no livro de Atos, no capítulo 9. No capítulo 9, a partir do verso 36, diz assim, Atos 9, verso 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Olha só. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Aleluia, glória a Deus. Essa é uma passagem maravilhosa, que está lá no livro de Atos, no capítulo 9, a partir do verso 36. Eu li do 36 até o 41, meu irmão. Essa é uma história maravilhosa de uma mulher chamada Tabita, que traduzindo se diz Dorcas. E ela era uma mulher muito boa. A Bíblia diz que ela estava cheia de boas obras e esmolas que ela fazia. Ela ajudava muita gente. Ela costurava, fazia túnicas, dava esmolas para todo aquele pessoal daquela cidade de Lida. E a Bíblia continua aqui dizendo que ela se encontrou enferma. E a doença era de morte. Ela morreu, ela realmente morreu. Aquelas mulheres, aquelas pessoas das quais ela tanto ajudava, deu um banho nela, lavou, colocou uma roupa e colocou no cômodo alto, ou seja, no andar de cima, no segundo andar. E eles ficaram sabendo que Pedro estava por ali perto, na cidade de Jope. Então, 2 homens correram atrás de Pedro na cidade de Jope, que era próxima da cidade de Lida, e disseram aquilo que tinha acontecido a Pedro. Pedro rapidamente foi até Lida, e quando ele chegou, ele viu muitas mulheres chorando e mostrando as túnicas, as roupas que essa mulher, que essa Tabita, traduzindo se diz Dorcas, sempre tinha feito ajudando aquele pessoal. Ele pediu para todo mundo se retirar, ele orou, e ele pediu para ela se levantar. Ela disse assim: Tabita, levanta. Meus irmãos,
Deus está nos falando nesse momento para que nós possamos nos levantar ainda mais diante dessa situação. Nos levantar ainda mais diante dessa situação em oração, em clamor, profetizando sobre os nossos lares, profetizando sobre a nossa cidade, profetizando sobre a vida dos vizinhos, profetizando sobre a nossa nação, sobre o planeta em que nós vivemos. Que Deus vai curar a nossa terra, que Deus vai curar. Que Deus vai derramar do teu milagre, do milagre dele, sobre os entes queridos que estão acometidos aí em leitos. Nós precisamos nos levantar ainda mais. Deus nos chama a levantar em oração, levantar e crer naquilo que nós vamos profetizar. Nos milagres, no poder sobrenatural que há no nome de Jesus, no poder sobrenatural que há no sangue de Jesus. Não há poder maior do que ele, não há nada maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo. A ele está a chave do inferno, a ele foi colocado todo poder, abaixo da terra, na terra e acima da terra. Ele é o poder. E esse poder chamado Jesus Cristo, ele nos chama a levantar como um exército, como homens e mulheres, profetizando sobre aqueles que estão caídos. Há muitas pessoas, meus irmãos, que estão mortas espiritualmente e precisam às vezes de uma palavra, e precisam às vezes de uma mão. A Bíblia diz que Pedro, quando ela se levantou, ele pegou na mão dela, ele ajudou ela. Precisamos muito estender as nossas mãos para aqueles que estão morrendo espiritualmente, para aqueles que estão esfriando na fé, para aqueles que estão se distanciando das coisas de Deus. Eu e você somos essa pessoa, esse homem e essa mulher que diz assim: ei, meu irmão, levanta, ei, minha irmã, levanta, levanta e vem comigo, porque nós somos um exército, nós somos um corpo e o nosso cabeça é Cristo. Deus nos chama, meus irmãos, a orar. Não a orar por um determinado tempo, a orar até que algo aconteça. A orar até que o sobrenatural de Deus venha acontecer ao nosso redor, na nossa cidade, na nossa nação. E eu declaro que você é um componente desse exército. Você é um homem, é uma coluna de oração, de intercessão. Você é uma mulher, uma adoradora. Você é uma mulher que louva, que adora. Então cante louvores, adore o Senhor e declare com a sua voz que só Ele é Deus, que só Ele é Deus, que só Ele é Deus. E muitas pessoas, meus irmãos, nesse momento também estão precisando de um alimento na mesa. Então, meu irmão, eu declaro sobre a minha e sobre a sua vida que nós somos esse exército que vai ajudar aqueles que têm fome, fome física, fome de alimento. Muita gente passando fome, muito pai de família não tendo como colocar comida, arroz e feijão na mesa do seu filho, da sua filha, da sua esposa. Então que nós possamos, em nome de Jesus, ajudar. Que eu e você possamos ser como Dorcas, cheio em obras, cheio em boas obras e em esmolas, ajudando aqueles que hoje não podem ter o que comer e ajudando aqueles que estão quase que mortos espiritualmente a se levantar como um exército diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe. Que Deus multiplique através de você as boas obras que Ele tem feito através da vida de cada homem e cada mulher. Que Deus possa te usar cada vez mais como um homem e uma mulher que vai alimentar espiritualmente e fisicamente aqueles que têm fome. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja cheio, cheia, mais ainda, de boas obras. Que Deus possa usar você como um canal, cada vez mais seja cheio do Espírito Santo. Um abraço, fique na paz do Senhor.